Bom, começando aqui a leitura do capítulo 5, quem conduz os fios de luz? Vocês guardam a história do universo dentro do corpo físico. O que está ocorrendo agora no planeta é a mutação literal deste corpo, que vocês estão permitindo evoluir ao ponto de se tornar o computador que poderá armazenar esta informação. Isto, na verdade, irá ocorrer devido à engenharia biogenética que nada tem a ver com vocês, mas podem facilitar o processo, intencionando cooperar com ele. Como espécie, vocês estão sendo biogeneticamente alterados pelos seres que os criaram e que refazem o vosso DNA em entroncamentos periódicos da vossa história. Os deuses criadores originais e seus projetistas designaram esta época para voltar ao planeta fazendo retomar ao plano original. Milhões de seres foram chamados a participar deste projeto. Milhões de seres disseram, sim, nós somos renegados. Vamos retomar este projeto e ver se conseguimos endireitá-lo. Vamos reconstruir as ruínas e reuni-as novamente. Bom, eu acho interessante essa parte aqui. A Francisca tá dando doideira aqui. Todas as vezes que fala de uma evolução da humanidade, né, cara, sempre tem que ter interferência de alguém, cara, sempre. Eu até comecei a rir aqui nesse trecho, porque me lembrei de tantas histórias aqui, né. Ontem mesmo eu tava revendo alguns trechos do Altered Carbon, e eu vejo que a sociedade ainda precisa evoluir muita coisa, né? A gente vê, assim, que tem uma tecnologia tão altamente sofisticada, que ajuda, sei lá, a fazer tantas coisas, como imersão, né, em realidade virtual, que os caras conseguem trocar de corpos, né? Imagina você viver hoje numa realidade assim, onde você, sei lá, de repente sofre um acidente, em vez de você ficar recuperando partes do seu corpo, você vai lá e pega um corpo novo, né? Imagina como isso seria interessante. E a gente, nessa parte de trabalhar com genética, a gente já sabe que, então a gente sabe que tem alguns seres aí como os Greys aí, né? Que é o Zeta Reticuli também, que são seres com domínio da alta tecnologia biogenética, são geneticistas natos. Então assim, eu já falei até numa outra parte do vídeo, eu acredito que a humanidade está muito longe de evoluir ainda, muito, eu digo muito, é muito mesmo, cair uma par de tempo, né? A gente já viu em um outro trecho aí do livro falando que em 2040 as pessoas já têm que já ter evoluído alguma coisa. A única coisa que é certo pra mim, fala dessa questão de destruir, eu acredito que não há muita coisa pra se fazer nessa dimensão e nessa realidade que a gente vive, que a gente pode reconstruir é o daqui pra frente, mas numa outra realidade, num outro plano, uma outra dimensão. Felizmente isso daqui, né, por ser uma prisão, dificilmente as regras vão mudar. Vamos continuar vendo aqui o trecho desse livro. E assim os planos foram esboçados, os desenhos feitos, bem como os estudos genéticos para descobrir quem conduz os genes recessivos e os fios de luz no seu interior. Vocês selecionaram com muita clareza a linhagem que, geneticamente, teria maior facilidade de acesso às combinações dos filamentos de códigos luminosos com grande potencial evolutivo. Antes de encarnarem, todos se comprometeram a designar eventos que ativariam seus códigos ou projetos que ativariam as vossas memórias. Então, encarnaram e esqueceram. Todos vocês, até certo ponto, tiveram seus projetos e códigos ativados, ao compreenderem que existe um plano divino do qual fazem parte. A ativação dos vossos códigos e a percepção das vossas identidades irão se intensificar de forma fenomenal. A razão disto é a evolução do DNA. Quando tiverem as 12 hélices de DNA no lugar certo, elas irão conectar-se com o sistema de 12 chakras. Bom, eu tive algumas experiências nos últimos dias que me fizeram entender muito mais ainda as coisas que a gente fala aqui. Por sermos seres projetados e alterados geneticamente, pra gente evoluir alguma coisa aqui, primeiramente a gente tem que se desprender das crenças limitantes. Isso é uma coisa que eu falo direto, e falo isso com muita convicção, porque enquanto eu não me desprendi disso, eu não vi minha vida evoluir da forma que eu acredito que deveria ser. E também acredito que talvez não teria encontrado as respostas talvez eu não teria chegado essa descoberta aqui desse livro também, que os trechos que eu li me fizeram enxergar, acho que foi até um sinal, né, do universo me mostrando o caminho que eu deveria seguir, até porque assim, eu já vinha de muitas interpretações, muitos estudos, eu acredito que a gente alimenta de conhecimento serve para alguma coisa, talvez não serve naquele momento, mas em algum momento da vida ele vai se fazer importante. E algumas sensações, como a gente viu no capítulo anterior, quando você começa a expandir sua consciência, quando você se liberta, você
começa a viver e ter algumas sensações, por exemplo, dores de cabeça, começa a ter às vezes uma ansiedade, uma vontade de comer coisas que você nunca nem teve tanta vontade assim. Basicamente tudo isso eu tenho vivido nos últimos meses aí. A diferença é que hoje eu consigo administrar melhor isso. Tem dias realmente, por exemplo, que me dá uma vontade louca de comer doce. Olha que eu não sou muito doce, né? Às vezes eu tenho algumas dores de cabeça que são muitas. Eu acredito que essa evolução esteja acontecendo ainda. Alguns dias atrás eu me sentia até um pouco triste, porque eu me senti que parece que eu estava desconectado. Mas eu tive alguns eventos que aconteceram comigo aqui. Eu tive um contato na semana passada, né, com aqueles que poucos talvez tenham ouvido, mas os arturianos. Tive a presença de 2 seres aqui na minha casa na semana passada. Eu acredito que até em resposta a alguma coisa que eu havia falado aqui sobre a pandemia, se vocês olharem nos vídeos anteriores, vocês vão ver que eu tinha falado a respeito da pandemia e o que ela havia causado em mim. Então assim, eu vou deixar para contar essa história num outro vídeo, porque eu acho que ela merece um destaque maior, porque a evolução a gente tem que buscar todos os dias, né? E eu já mencionei aqui, gente, que uma das coisas muito importantes para essa abertura é primeiro se permitir, né? Se libertar das crenças. E uma das coisas que eu vou até compartilhar de novo da minha experiência e estudo em relação aos chakras, que os chakras que eu tenho no meu corpo que são mais ativos, geralmente é o chakra da mente, o chakra sexual, e agora eu pude experimentar essa coisa do chakra do coração. Era uma das coisas que ao longo da minha vida eu não conseguia desenvolver, mas depois das experiências que eu tive, minhas pessoais, aliado com esse conhecimento que venho adquirindo aí ao longo de 12, 13 anos, hoje eu consigo me conectar ao chakra do coração, é uma coisa impressionante. Então assim, tudo depende de como a gente vai encarar a situação ao longo da vida. Mas enfim, vamos continuar aqui lendo sobre os 12 chakras aqui. Os 12 chakras são vórtices carregados de informação que vocês devem ser capazes de traduzir. Independentemente de estarem ou não no planeta, vocês estão evoluindo. Ao longo do processo evolutivo aqui na Terra, é necessário que ultrapassem o que foi estabelecido como teto ou limite do possível. Devem tornar-se super seres, não importa a realidade em que entrem, porque, como membros da família da luz, ramo dos renegados, isso é o vosso forte. Se propuseram a vir a este planeta para receberem desafios, tornando-se assim desafiadores, não de forma a criar problemas ou disseminar discórdias, mas a criar um desafio harmonioso. Através da vossa harmonia, vocês desafiam a antiga frequência vibratória. Um pouco dos atritos que têm com outras pessoas deve-se ao fato de estarem trilhando um caminho evolutivo e seguirem adiante. Muitos não gostam disso, porque não estão codificados para responder como vocês nesta época. Certas pessoas não possuem código algum para isso. Outras conhecem o plano de mudança e vêm para cá nesta época como observadoras. Determinados seres tímidos vêm para cá sabendo que, porque tiveram coragem de chegar aqui, conhecendo o projeto do planeta, irão ter de alguma forma um crédito em sua jornada consciente, que irá transportá-los para uma consciência mais elevada, mesmo que sua participação na transição consista apenas em estar aqui. Bom, dessa questão dos 12 chakras aqui, eu acho que eu não preciso nem entrar em muitos detalhes, né, pessoal? Eu acho que muitas coisas na vida dependem de aceitação. Eu aprendi isso com uma professora minha de filosofia que dizia que a gente não vai conseguir ajudar aquele que não quer ser ajudado, né? Essas experiências que eu tenho compartilhado aqui, que eu falo até com alguns amigos que eu tenho, eu vejo que as pessoas ainda, elas têm ainda uma visão ainda muito deturpada ainda em relação ao mundo, né? Elas cresceram presas numa prisão moral, elas foram doutrinadas a acreditar numa coisa e elas são assim, elas não querem mudar isso. Quando se trata de evolução, eles acreditam que eles têm que acreditar nessas teorias, nesses dogmas pro resto da vida, né? E eu já tenho um pensamento totalmente diferente, já fui criticado várias vezes por hoje ter um pensamento diferente, mas é aquilo, né? Eu acho que evolução é uma descoberta. Cada medida que você vai ao longo do tempo descobrindo algo, né? Vivendo uma experienciação diferente daquela que você já conhece, você tem a tendência de captar, de absorver alguma coisa. E eu, da mesma forma, quando fui criticado, eu disse, poxa, eu acho assim, a gente conhecer todos os fatos, né, sobre uma verdade, todas as questões que estão envolvidas, eu acho que me permite, né, tomar decisões novamente acerca do assunto. Eu acho que eu não preciso ficar o resto da vida pensando a mesma coisa a respeito de qual a minha importância aqui no universo e tal. Então, assim, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ele falando fielmente, né, sobre
essa questão do mundo, né, como que tá, e ele, tipo assim, ele acredita fielmente nas coisas que estão lá na Bíblia e aquelas coisas todas. Eu não tenho nada contra, como eu sempre deixo bem claro. Acontece que, acho que quando você olha o mundo lá fora, começa a ver que algumas coisas não fazem sentido, não fica difícil a gente poder acreditar fielmente. Então, assim, o que eu sempre aconselho para todo mundo, gente, pesquise. Hoje, com essas tecnologias aí de mídias sociais, as pessoas perderam o interesse para ler informação. Eu não leio só esse livro aqui. Esse livro aqui, para você ter uma ideia, eu vou lendo ele ao longo de quando eu vou produzindo os vídeos. Então, a mesma sensação que você tem aí quando vê essas informações é basicamente a mesma que eu tenho aqui. A diferença é que o tipo de assunto que nós estamos abordando aqui não é o diferente dos que eu já leio em outros livros, né? Essa semana mesmo postei aqui uns vídeos para vocês sobre meditação, coisas que eu queria fazer. Eu tenho várias outras aqui, mas por questão de tempo eu acabo não organizando tudo. Mais de sugestões da mente para que vocês possam desenvolver isso. E eu vou estar jogando sempre na playlist de meditação, fazendo uma coisinha bonitinha para que vocês possam gravar, botar aí no seu MP3 e escutar, né? E também ver os vídeos também para quem gostar mais. Então, assim, eu acredito que nós podemos evoluir sim, mas infelizmente eu acho que existe uma coisa que muitas pessoas não pensam, é que a minha evolução aqui, ela também recebe uma influência externa. Então, assim, nós estamos numa prisão frequencial aqui, dimensional. Nós nunca vamos conseguir sair daqui de forma 3D como a gente está aqui no momento, tá? É por isso que a gente precisa praticar a meditação, para que a gente possa desenvolver essas habilidades. Aquilo que a gente viu nos capítulos anteriores, falam que nós somos os nossos próprios deuses, né? Se você não despertar isso em você, você nunca vai conseguir descobrir essas habilidades. Eu tenho inúmeras habilidades hoje que eu desenvolvi ao longo da vida, outras eu praticamente dispensei porque ainda não tinha a compreensão e o conhecimento para lidar com elas. Mas assim, se você não se permitir e não se abrir para esse mundo, você não vai conseguir. Eu só posso dizer uma coisa, com tudo que eu já vivi até hoje eu tenho plena ciência de que eu segui o caminho certo. Às vezes as pessoas questionam, mas você garante que o que você acha que é certo é o certo. Bom, eu tenho uma seguinte premissa, né? Eu vivi experiências de pós-morte aí, nem se apto de falar pós-morte, mas não é pós-morte. Eu vivi uma experiência de morte aí, onde tudo que eu aprendi ao longo da vida, basicamente não existia lá do outro lado, né? Então, infelizmente, assim, é duro para algumas pessoas ouvirem isso, mas me baseio em todas as experiências que eu tive. Semana passada mesmo, a de experiências mais, assim, não vou dizer mais, porque eu também já tive outras, né? Pra quem não acredita, mas eu acho que tudo depende de você se permitir, né? Por isso que, assim, a gente vai lendo aqui, vou tendo as mesmas sensações, né? Eu achei interessante não ficar lendo todo o conteúdo, né, para depois gravar o vídeo, porque eu acho que não teria tanta graça, assim. Então, fica a dica, pro vídeo não ficar longo, a gente continuar na próxima parte. Pratique bastante meditação, não acredite em tudo que as pessoas dizem pra vocês. Lembre-se daquele detalhe que a gente falou nos capítulos anteriores, que a responsabilidade da sua vida e da sua experienciação é sua e apenas sua. Não cabe ao outro a responsabilidade de conduzir o seu caminho, de trilhar a sua experienciação. Por isso que quando você abre a sua mente, expande o seu subconsciente, você tem a habilidade de transformar todos esses dons que você tem para operar os milagres na sua vida, beleza? No próximo vídeo a gente se encontra.